fazer essa live aqui, convidei meu amigo, colega de trabalho, Lucas Carvalho. Ele é repórter do SBT de São Paulo. Deixa eu chamar ele aqui. Bloqueio, sabe, de jornalistas, essa coisa da gente entrar no mundo digital, empreender no mundo digital. Opa! E aí, Olavo? Tudo bem, meu amigo? Tô bem, e você? Tudo na paz? Graças a Deus, tudo certo. Tá bom. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Eu estava falando aqui para o pessoal que eu decidi fazer essas lives para falar um pouco sobre o trabalho de jornalista e também para encorajar as pessoas para empreenderem no mundo digital. Nós, jornalistas, a gente tem tanta coisa para fazer no digital e tu é um exemplo, assim, com a carreira já consolidada e mergulhou aí nesse mundo digital, tem podcast e tudo mais. Se apresenta para quem não te conhece aqui do Maranhão. Aliás, todo mundo conhece, né, do SBT, passa por aqui também, mas seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Um abraço pro seu público aí, pro pessoal do Maranhão. Bom, eu sou o Lucas Carvalho, sou jornalista já há 12 anos. Comecei no interior de São Paulo, na minha cidade natal, que é Araçatuba. Comecei numa afiliada do SBT, fiquei por lá uns 6 anos entre estagiário, repórter. Depois fui para Bauru, que também é no interior de São Paulo. Aí fui para Record. E lá na Record eu fui repórter e apresentador. Fiquei também uns 3 anos. E aí surgiu a oportunidade de vir aqui para São Paulo para estar na Record, né? Vim pela Record como repórter, fiz Balanço Geral, fiz SP no Ar, fiz Fala Brasil, fiz, vez ou outra, fiz Cidade Alerta. Tive boas experiências na Record, permaneci na Record aí por quase 5 anos, e aí há alguns meses, acho que 6 meses talvez, eu estou no SBT, fazendo parte aí do Tá Na Hora, que é uma experiência muito diferente também. Apesar de fazer jornalismo, é uma oportunidade de transitar um pouco aí pelo entretenimento também, né? Eu tenho essa oportunidade muitas vezes e eu acho que aí acaba ampliando um pouco esse nosso lado comunicador propriamente dito, né? Não necessariamente o jornalista, mas o comunicador, aquele que vai testando experiências no jornalismo, mas também no entretenimento, você vai testando novas formas de se comunicar. Muito bacana. E aí houve a tua evolução ao longo dos anos. A gente se conheceu, se eu não me engano, foi em 2013, lá no Teleton, no SBT, numa dessas minhas visitas lá à emissora. Eu trabalhava aqui, era empregado aqui da afiliada do SBT aqui no Maranhão, a TV Difusora, e muitas vezes fui lá e a gente se conheceu lá. E desde essa época eu venho acompanhando o teu trabalho de perto, pela rede social, e vendo a tua evolução aí nessa transição entre Record, né, do interior, Record ali em São Paulo, e também nesse teu início lá do SBT no interior, né? Porque é pertinho da capital São Paulo, né? Cara, na verdade é o seguinte, Bauru é um pouquinho mais perto, né? Bauru deve dar o quê? Oi? Tu passou por duas afiliadas do interior, antes de Isso, chegar para... isso. Eu comecei então lá em Araçatuba, que era era não, é uma afiliada do SBT, e aí Uhum. depois fui para Bauru, que aí já era uma afiliada, né, da Record, que é uma emissora própria, né? Sim. E aí vim para São Paulo para estar na Record e agora no SBT. Eu me lembro dessa ocasião, foi 2013, cara, 2013, então eu tinha acabado de me formar. Foi isso, eu comecei em 2010 a faculdade, 10, 11, 12, 13, exatamente. Tinha acabado de me formar em 2013, mas eu já estava trabalhando na área já desde o primeiro ano da faculdade. Eu fiz 2 anos de estágio e depois eles me contrataram, né, para ser repórter já. Ainda que eu não tivesse a formação naquele momento, eu estava estudando, eu tinha o registro profissional, mas a condição para que eles me contratassem era o fato de que eu estava na faculdade, né? Estou deixando isso claro porque eu sou um grande defensor do diploma para jornalista e nenhuma empresa séria contrata um profissional, que na verdade, no caso, a gente não pode nem chamar de profissional de comunicação, porque só saber falar não é critério para que você seja chamado de jornalista, né? Mas nessa ocasião eu era um estudante de jornalismo, já estava na casa e aí eles confiaram no meu trabalho.
Importante, então, só a gente deixar isso claro aí, porque eu sou muito entusiasta do diploma. Quando me perguntam o que eu acho, eu já recebi vários estudantes de jornalismo, ou aqueles que querem fazer jornalismo, me perguntando: mas você acha que eu devo fazer mesmo? Porque não precisa de diploma? Eu falo: não, peraí que você está enganado, precisa sim. Toda empresa séria exige essa formação. Não que isso também, né, Olavo, o diploma também não é um atestado que você vai ser um bom profissional, mas é o mínimo necessário para que a profissão seja valorizada e para que haja o entendimento de que você passou pela base ali. Aí depois a prática vai te formando, mas a base ela é fundamental. Agora, sabe o que eu acho interessante, viu, Lucas? É porque é o seguinte, é, a gente tem essa base, a gente estudou, a gente passou e tal, mas a comunicação, eu não acredito mais que seja assim. Eu já venho desconstruindo essa questão de dom, tudo, porque isso é trabalhado, né? Mas a gente vê, por exemplo, você, que eu já acompanho desde aquela época, você parece que a pessoa nasceu para estar ali na comunicação. Parece assim que tem aquele feeling, aquela coisa assim. E a faculdade e a experiência do mercado vai só afinando, vai te levando para esse caminho. Tanto que você passou por essas emissoras todas e as portas foram se abrindo. Hoje o reconhecimento está aí, que você foi chamado para fazer esse novo desafio lá no SBT e com maestria está cumprindo a tua função. Sempre estou na... Obrigado. Cara, eu costumo dizer assim, Olavo, eu classifico o jornalista em duas situações possíveis. Isso é minha opinião. Eu acho que existe aquele cara que nasceu para ser jornalista e aquele cara que aprendeu a ser jornalista e vai ser, se ele quiser, um bom jornalista, tanto quanto nasceu com dom. Por que que eu ainda acredito no dom? Porque eu acho que eu nasci realmente para isso. Sim, Longe de qualquer pretensão. Eu digo que eu acho que eu nasci para isso porque eu nunca me imaginei fazendo outra coisa e, de fato, eu nunca fiz outra coisa. Então, eu desde menino, com 13, 14 anos, já pensava no jornalismo como uma profissão e eu fazia isso na escola, desde muito novo. Fazia jornal na escola, rádio na escola e desde então eu nunca fiz outra coisa. Então, quando eu digo que eu nasci para ser isso, é a minha percepção, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu teria que me esforçar muito para aprender a fazer outra coisa. E aí existem outros jornalistas que descobrem que querem ser na faculdade, no ensino médio, quando vai fazer um vestibular, e tá tudo certo também. Esse cara pode ser um grande jornalista e eu acredito que vai ser se ele quiser. Mas eu acredito que, ainda puxando um pouquinho para essa questão do dom, quando você entende que esse é o seu propósito, que comunicar é o seu propósito e você se especializa nisso, aí eu acho que você acaba potencializando ainda mais, sabe? Então, eu acho que fica um pouco mais, eu não sei se seria correto dizer um pouco mais fácil, mas quando você faz porque você gosta, não apenas porque você aprendeu, eu acho que você leva de uma forma mais tranquila. Você torna aquilo um propósito de vida. Então, eu acordo todos os dias sabendo que eu faço algo que eu curto muito e que eu preciso aprender todos os dias, é óbvio, isso a gente aprende mesmo. Mas quando você acorda sabendo que você faz aquilo, que você atinge outras pessoas e que você muitas vezes não tem nem noção disso, isso para mim se chama propósito. verdade. O teu trabalho é útil, né? O nosso trabalho é útil como jornalista. A gente tem um trabalho que a gente ajuda pessoas, a gente está ali. É um trabalho, é uma função social do jornalista, né? Isso é importante a gente ter em mente. Agora, a gente percebe quando é algo assim. Eu sou muito, acredito muito em Deus e acredito que quando a gente nesse propósito e fazer tudo certinho, as coisas vão fluindo, né? As portas vão se abrindo. A gente, claro, com a força, a determinação de todo dia sair de casa, de fazer aquele trabalho e tudo, mas as coisas vão se abrindo, as oportunidades vão surgindo, as pessoas vão ali. Não é algo tão, como tu falou, não é que é fácil de você sentar e não ter esforço, mas é algo que vai fluindo, né? E a gente vai percebendo, poxa, a coisa está fluindo, está andando, as portas estão se abrindo, diferentemente quando a gente vê que você bate, sabe, fica batendo ali, dando, como a gente diz aqui, não sei se tem esse ditado aí, batendo e dando murro em ponto de faca, né? É, Flui é porque realmente é para ser ali, Deus está abençoando para dar tudo certo.
Agora, Lucas, deixa eu só te perguntar um negócio. Eu olhei agora há pouco no teu Instagram. Hoje você teve ali com essa coisa de jornalista é danado, né? A informação está no nosso DNA. E eu quero saber ali como é que foi a questão do governador que você entrevistou ele, governador de São Paulo, sobre as queimadas aí no estado, né? Terrível, um prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão. Um bilhão de reais, uma situação muito complicada, atingindo diversos municípios aqui do interior de São Paulo e muitas cidades do interior de São Paulo. Aliás, o interior de São Paulo, eu vim do interior de São Paulo, é uma região onde o agronegócio é muito forte, né? E o agronegócio movimenta a economia do nosso país. Então, quando você fala em 1 bilhão de prejuízo, você percebe só a proporção. E aqui nós estamos falando apenas dessa proporção financeira e física do espaço, mas você tem também outras questões que envolvem o meio ambiente, que envolvem a saúde das pessoas, porque tem muitos postos de saúde abarrotados, porque as pessoas estão lá com problemas respiratórios. Então, é uma coisa assim, cara, é um negócio descomunal, desproporcional. E hoje nós fomos até o Palácio dos Bandeirantes para falar com o governador Tarcísio de Freitas sobre as ações que estão sendo implementadas no estado de São Paulo, que tipo de ajuda que o estado pode oferecer nesse momento. 7 pessoas já foram presas, então são, ao que tudo indica, incêndios criminosos, que precisa entender por quê, né? Se existe alguma motivação política, se existe, de repente, ligação com o crime organizado. Então, isso tudo está sendo investigado pela Polícia de São Paulo, mas a princípio o que o governador disse é que são casos pontuais no sentido de que um não tem relação com o outro, né? Mas isso tudo está numa fase de investigação, mas realmente é uma coisa muito difícil, né? Do ponto de vista ambiental, desastroso, do ponto de vista financeiro, tão desastroso quanto, e é uma pena o que a gente está vendo por aqui. Eu olhei outra notícia de São Paulo, que a eleição por aí já se tornou uma eleição até nacional, né? O Brasil inteiro acompanhando essa eleição que está pegando fogo aí em São Paulo, né? Não é interessante isso? É para você ver como que São Paulo é uma mola propulsora, né? Você percebe que tudo que acontece aqui em São Paulo repercute no país inteiro. É por isso que é tão importante que São Paulo esteja em boas mãos, é tão importante que São Paulo se desenvolva, porque é isso, né? As coisas elas vão se espalhando aí pelo país. E sim, cara, é uma eleição muitíssimo acirrada aqui em São Paulo. Fazia tempo que eu não via algo assim tão diferente. Um Entendi. candidato como Pablo Marçal, por exemplo, que está num partido nanico, que não tem tempo de televisão, mas que entende muito de internet, que entende muito de tecnologia, de rede social, e que tem transformado likes e seguidores em eleitores em potencial, né? Então, ontem já foi divulgada uma pesquisa em que ele está em primeiro lugar, pelo menos na pesquisa de ontem, uma das que foi divulgada, ele já está em primeiro lugar, e uma que foi divulgada hoje, em que existe um empate triplo, e que a margem de erro ela é de 2 ou 3 pontos, e todos eles têm, mais ou menos, considerando a margem de erro, o mesmo percentual de votos. Então é uma coisa realmente impressionante o que está acontecendo aqui em São Paulo. Maravilha. Deixa eu te falar um negócio. Em relação, a gente vai passando aqui pelos assuntos, já a gente volta a falar de novo sobre internet, porque quando eu conversando com jornalistas, com colegas, essa questão da internet está muito latente, né? E aí eu estreiei o podcast ontem, maravilha, e você tem o seu podcast, já a gente fala sobre isso. Mas antes, nessa questão de notícias, do que repercute, o que repercutiu também muito nos últimos dias foi a morte do Silvio Santos, né? Como é que foi aí para vocês no SBT, esse climão tenso, um sábado de muito trabalho, sobretudo para os jornalistas, né? Exato. Nesse sábado em que aconteceu isso, eu estava com uma live marcada no meu podcast, porque o meu podcast, os episódios são gravados. Naquele dia eu havia feito já o anúncio de um programa ao vivo que era para falar justamente sobre eleições aqui em São Paulo. Falei, bom, não faz sentido eu fazer um episódio gravado, porque eleição é algo muito dinâmico. Sai pesquisa direto, uma decisão da justiça, um movimento diferente. Então não tem como tratar isso como um assunto frio, né? Falei, vou ter que fazer ao vivo.
E era uma coisa que eu já queria, então convidei 2 jornalistas para fazer comentários ali comigo. Essa era a ideia. Faltando menos de 1 hora para eu chegar no estúdio para começar esse programa, eu recebi a informação de que o Silvio havia morrido. E eu soube, na verdade, porque me mandaram um post do próprio SBT. O perfil oficial do SBT estava comunicando a morte do Silvio. Cara, aquilo para mim foi um banho de água fria. Eu fiquei extremamente arrasado ali, sabe? Eu não tinha vontade nem de continuar o meu compromisso, porque eu estava realmente triste. E o Silvio não foi uma pessoa com quem eu tive relação, não consegui ter relação com o Silvio, conhecê-lo pessoalmente, apertar a mão dele, não tive esse momento. Ainda assim, eu estava extremamente abalado com aquilo, porque, embora ele já tivesse internado há 15 dias, não era uma notícia que o Brasil estava esperando ou que o Brasil estivesse pronto, né? Porque eu não sei você, mas na minha cabeça o Silvio era imortal, né? Não é mais ou menos essa a ideia? Ah, o Silvio Santos não vai morrer nunca. Algumas pessoas falavam assim, quando o Silvio morrer, o país vai parar. Eu falava, gente, não fala nisso, né? O Silvio tem mais uns 10 anos pela frente aí, vai viver mais de 100 anos facilmente. E aí, eu já estava com um compromisso marcado não só com o público, mas também ali com os convidados. Já estavam a caminho, eu falei, olha, eu falei, eu não vou desmarcar, né? Mesmo que eu esteja triste do jeito que eu tô, eu falei, eu não vou desmarcar a live, eu vou continuar fazendo e honrar, inclusive, aquilo que o Silvio sempre foi, um grande comunicador, né? Então eu falei, eu vou fazer o que o Silvio faria, eu acho que ele tocaria o barco. Fizemos. Terminei a live, fui pro SBT, eu já tinha sido acionado, assim como os outros colegas repórteres, fomos pro SBT para que a gente pudesse entender como seria essa cobertura. Cara, o SBT é considerado a TV mais feliz do Brasil, e de fato é. E é a primeira vez que eu via no semblante das pessoas aquele ar de incredulidade, porque não parecia ser verdade que nós estávamos diante dessa notícia de que o Silvio havia partido. Muito embora já fizesse muito tempo que ele não estava aí na emissora, mas você sabia que ele existia, né? Que ele estava vivo. E quem sabe um dia Aí, até fazer o programa dele. exato, ou pelo menos que fosse lá um dia, não sei, eu acho que também, acho que todos tinham um pouco dessa esperança, eu não sei, né? E aí, cara, foi uma cobertura assim difícil, porque me veio muita coisa da infância, né? Todo mundo cresceu vendo o Silvio Santos, veio um pouco daquela memória afetiva, daquele negócio de que eu nunca imaginei aquele Lucas do interior, aquele menino lá que assistia Silvio Santos à casa da avó aos domingos, nunca imaginou que estaria participando da cobertura da morte do Silvio. Assim como eu nunca imaginei que eu teria participado da cobertura da morte do Gugu. São situações assim que, quando acontecem, você fica refletindo, você para um pouco assim e fica pensando o que está acontecendo, né? Porque você se vê na condição de fã, mas ao mesmo tempo você é um profissional que está ali para encarar aquele desafio. E sem sombra de dúvidas foi uma cobertura muito difícil. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, Olavo, é uma postura do SBT de cobrir, trazer as informações como uma homenagem ao Silvio, não como algo triste. Embora todos estivéssemos tristes, mas o SBT teve uma postura de, até nesse momento, lembrar e falar do Silvio Santos com respeito e com a alegria que ele representava. Então, a cobertura se tornou algo além da notícia, mas se tornou uma programação pelo Silvio Santos mesmo, de pessoas falando dele, pessoas com memórias, famosos, anônimos, se transformou numa verdadeira homenagem da grandeza do Silvio Santos. É difícil você falar de morte e de alegria ao mesmo tempo, né? Mas o Silvio Santos, ele é alegria. E uma frase que eu ouvi que eu não vou me esquecer: morreu Cenoura Bravanel. Silvio Santos de fato é imortal. Verdade. Agora, muita gente nas redes sociais, meu amigo, criticou o fato das outras emissoras terem interrompido a programação do SBT com o Scooby-Doo com desenho animado. E aí depois veio inclusive nota, não sei se foi oficial, mas dizendo que o próprio Silvio Santos disse que nem a morte dele interromperia os desenhos da manhã. Eu não sei se isso é verdade.
Desconheço também, não sei se é verdade, mas eu sei que essa demora, digamos assim, em fazer o anúncio foi muito bem justificada pela Simone Queiroz, que E foi quem entrou no plantão. Você imagina como é para o SBT dar essa claro, notícia? Você primeiro precisa assimilar o que aconteceu, entender como é que vai ser, entender como é que a gente vai tratar esse assunto. Você tem o respeito à família, você tem a mobilização das equipes, como a gente vai tratar. Para as outras emissoras interromper a programação com um plantão dando a notícia, eu vou dizer que é relativamente mais fácil, porque o compromisso naquele momento é apenas com a notícia, né? O SBT, além do compromisso com a notícia, o respeito com o público, tinha também que lidar com a informação, entender a dor, cara. Então, imagino. eu vi mesmo essa repercussão, ouvi essa repercussão, mas sinceramente eu não acho que seja, nesse caso, seja sobre quem deu a notícia primeiro. Eu acho que Sim. nesse caso é sobre como se conduziu a cobertura e o que se quis passar através dela. E a vontade dele foi respeitada naquela nota, né, da família, de que ele preferiria ser lembrado em vida e de fato foi, não poderia ser diferente o Brasil inteiro parar, né, para acompanhar essas homenagens para o Silvio Santos. A Globo maciçamente fez essa homenagem até na segunda-feira, nos programas lá da manhã. E assim, tá se falando de não um dos maiores apresentadores, comunicadores do Brasil, o maior comunicador, Ah, não né? vai ter outro. Não vai ter outro. Eu acredito que nesse ponto não houve exagero. Pelo contrário, o Brasil realmente deveria voltar naquele momento para essas homenagens e trazer é, essa justa lembrança, né, da passagem dele, que foi. Olavo, E as e mensagens. você percebeu que, diferente do que se falava, o Brasil não parou. O Brasil se comoveu, o Brasil sentiu, mas a vida continuou. Sim, Por quê? Porque isso foi uma decisão do próprio Silvio em vida. Você imagina se tivesse acontecido um velório aberto ao público, você teria visto o Brasil parar. verdade. Você teria visto gente pegando um avião aí no Maranhão, vindo para São Paulo. Você teria visto isso, porque aconteceu na morte do Gugu exatamente isso. Lá na Assembleia Legislativa, quarteirão dava voltas de pessoas. Eu me lembro que começou a chover, as pessoas ali debaixo de chuva, porque elas queriam passar pelo caixão ali, ficando 30 segundos para ver o Gugu pela última vez. O Silvio, isso sou eu que estou dizendo, tá, gente? Isso é uma opinião minha. Eu acredito que o Silvio Santos, ele era tão gênio, eu acredito que o Silvio Santos tenha até preparado a própria morte, planejado no sentido de, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Já tinha 2 anos que o Silvio não estava na televisão, que ele não estava mais todos os domingos nas nossas casas. O Silvio fez de uma forma tranquila com que o Brasil se acostumasse com a ausência dele. Sim, Então, o Brasil já estava acostumado com a ausência do Silvio. Sabíamos que ele estava bem, que ele estava vivo, mas não estávamos mais vendo o Silvio já há bastante tempo aos domingos. Quando ele se internou, quando começou todo esse problema de saúde, que a coisa foi se agravando, que se falava do estado de saúde dele, mas não se tinha tantas informações ainda, e quando veio a notícia, o Brasil foi pego de surpresa, mas ele não parou. E você não tem nenhum registro do Silvio num caixão, do Silvio numa situação extremamente contrária àquilo que ele sempre transmitiu, que foi alegria. Então, cara, eu acredito que foi sábia a decisão do Silvio. Acredito que a família tenha feito a coisa mais correta do mundo em respeitar aquilo que ele pediu. Foi uma cerimônia íntima para a família, para melhores amigos, uma coisa muito sóbria e nas nossas mentes continua a imagem do Silvio Santos transmitindo alegria. Não tem imagem dele no caixão, não tem imagem dele internado, não tem imagem dele numa situação mais delicada. O Brasil guarda a imagem alegre do Silvio Santos, que era isso que ele queria, e assim aconteceu. agora foi algo também.
inédito, eu diria, porque a Globo fez homenagens para o Silvio, trouxe à tona muitas histórias do SBT e fez coisas que a gente nunca imaginaria. Não sei se você acompanhou no Instagram da Globo e do SBT, eles fizeram um collab e foi aí muita gente falando, meu Deus, eu vivi para ver Globo e SBT fazer um collab, ou seja, uma publicação compartilhada entre as duas maiores emissoras do Brasil, entre as duas, né, ali a Record, SBT e Globo. Mas foi algo também que criou pontes, laços, coisas que a gente nunca tinha visto. Você, por exemplo, chegou aí na Ana Maria Braga. Que história foi essa? Como é que foi isso? Que ideia foi essa de chegar lá e conversar com a Ana Maria, que inclusive fez homenagem para ele na segunda-feira, né? Foi. O Silvio, e apenas o Silvio, tem essa capacidade de unir as emissoras. O Silvio fez isso em vida, durante anos com o Teleton. Teleton é uma maratona de solidariedade que o Silvio sempre apoiou, o Silvio sempre abriu mão de um fim de semana da grade da emissora dele para que, por uma causa maior, os artistas das outras emissoras se unissem para ajudar a ceder. Então o Silvio em vida já fez isso. E depois da partida dele, o Silvio também continuou fazendo exatamente isso. Apenas o Silvio é capaz de unir e de fazer dessa forma. A Globo fez um trabalho impecável na cobertura, uma cobertura bastante respeitosa, uma cobertura emblemática também, reportagens especiais, depoimentos. Foi uma cobertura muito bonita a que a Globo fez. E nós estávamos também nessa cobertura reunindo depoimentos de pessoas que tiveram contato com o Silvio e de grandes comunicadores que, mesmo que não tivessem tido um contato mais próximo, que se inspirassem no Silvio Santos. E a Ana Maria Braga é uma das grandes apresentadoras da televisão brasileira, é a dona das manhãs da televisão brasileira há muitos anos. E aí, o nosso programa está na hora, queria muito ter uma palavra da Ana Maria Braga, e aí as tratativas foram feitas através da nossa competente equipe de produção, e nós que trabalhamos em televisão não somos inimigos uns dos outros, né? Nós apenas trabalhamos em lugares diferentes, mas existe todo o respeito que é necessário. E se construiu essa ponte, e tanto o SBT quanto a Globo entenderam que o momento pedia isso e que seria de uma grandeza extrema essa junção, essa união, para falar de um ícone da televisão brasileira. E pela primeira vez na história da televisão brasileira, um repórter de outra emissora, um repórter do SBT, esteve na Rede Globo, nos estúdios Globo, para entrevistar uma das estrelas da emissora. Detalhe, Olavo, eu estive na Globo no sábado também, no dia da morte do Silvio. Eu estive na Globo gravando com o Serginho Groisman. Não deu essa repercussão porque nós fizemos num fundo neutro ali, então ninguém soube que eu estava na Globo. Mas no caso da Ana Maria, a própria Ana Maria, a equipe, a produção, fizeram questão de que fizéssemos essa entrevista no estúdio do Mais Você. E foi de uma grandeza imensa da Globo, da Ana Maria, da produção, também do SBT, promover esse encontro. Eu digo para você, Olavo, que muito embora eu não tenha tido convivência com o Silvio, até depois da partida dele, ele continuou fazendo o que sempre fez em vida, dar oportunidades. Porque embora fosse para ter falado da morte dele, que era um assunto muito triste, eu não teria certamente tido a experiência que eu tive de estar na Globo, de ter contato com aqueles profissionais, de conhecer a Ana Maria pessoalmente, de conduzir uma entrevista, uma conversa, um bate-papo com a Ana Maria, que eu sempre acompanhei também, o próprio Serginho Groisman. Então, diante dessa repercussão que foi imediata quando viram essa junção, essa união das emissoras, muitas pessoas parabenizando, não apenas a mim, porque na verdade eu apenas fui a uma pauta que está na hora, que a minha equipe foi quem conseguiu e organizou, não há mérito nenhum da minha parte, mas as pessoas, elas vendo ali a figura do repórter, elas acabam te parabenizando. Então eu digo assim, foi uma repercussão tão bonita e positiva que eu digo, cara, o Silvio Santos, até depois de partir, me deu essa oportunidade, sem nunca ter me visto, eu acredito que ele nunca tenha me visto na vida, ele me deu essa oportunidade, que era falar dele, o maior ícone da televisão brasileira, e tendo a oportunidade de falar dele com grandes nomes da comunicação. De fato, foi um
presentão, digamos assim, né? Claro que o motivo foi triste, a morte do Claro, Silvio, mas mas do ponto de vista profissional foi. maravilha. E a gente que é tão apaixonado pela nossa profissão, fazer grandes coberturas assim, estar envolvido ali na notícia, apurando os fatos, acompanhando tudo isso, dá uma satisfação, né, Lucas? É aquela sensação de um dever cumprido, aquela sensação de que o desafio foi cumprido. Toda grande cobertura é um imenso desafio. Até então, eu acho que a maior cobertura que eu tinha feito em São Paulo tinha sido a morte do Gugu. Eu estava na Record e eu fui o repórter que narrou a chegada do corpo do Gugu dos Estados Unidos aqui no Brasil, no aeroporto de Campinas, lá em Viracopos. Estava ao vivo no Balanço Geral. A programação da Record foi toda sobre a morte do Gugu. E eu fui o repórter que estava ao vivo narrando esse momento. O repórter um dos que acompanhou ali o velório, né? Mas a chegada do corpo, o momento em que o avião pousou, o corpo, isso tudo eu acompanhei. E do ponto de vista profissional, cara, foi uma grande experiência, porque foi uma cobertura, Lavo, que o Brasil também parou para assistir, Sim. né? Então, quando você para pensar assim, você fala assim, eu cumpri um papel, né? Eu colaborei com uma parte da história, Uhum. ainda que tenha sido numa situação como essa. Mas situações tristes também fazem parte da história. E nós, como repórteres, nós, como jornalistas, qual que é o nosso papel? É contar essa história. Claro, com certeza. E fazer uma cobertura de fato assim marcante, que as pessoas estão todas ligadas, é muito importante para o profissional. É uma realização, como você disse, embora um assunto que não seja agradável, né? Infelizmente. Agora, em relação aos desafios no mundo digital, como é que faz essa coisa toda? Porque você trabalha na televisão, assim como eu trabalho também. Eu estou fora da televisão, mas sou apaixonado pela televisão. E de repente vai migra para o digital. Você, para quem não sabe, aqui do Maranhão tem um podcast chamado Tagarelando. É Toda, isso. toda o quê? É uma vez por semana, né? Isso, toda sexta, 6 da tarde. É, Toda esse, esse programa, né, esse podcast eu faço com a minha namorada, que também é jornalista, a Paloma. Ela trabalha na Record. É a primeira oportunidade da Paloma no vídeo. A Paloma ela é editora de texto, ela nunca teve essa experiência no vídeo. E quando a gente iniciou a ideia do podcast, a ideia, na verdade, era que o podcast fosse uma válvula de escape para o nosso dia a dia de hard news, aquela correria que você conhece bem. E sim, no meu caso, especialmente, na Record eu fiz muita editoria policial, né? Eu nunca me considerei um repórter policial, mas na Record eu digo que fui, porque 90% das minhas pautas eram desse setor, né? Então você estava em velório, você estava em porta de delegacia, e é muito difícil isso. Eu acredito, Olavo, e você é repórter e foi repórter e é apresentador também, então acho que você vai concordar com o que eu vou dizer. Para o apresentador, eu não vou dizer que é mais fácil, mas eu acredito que o apresentador não se envolva tanto estando no estúdio, girando os assuntos, quanto o repórter. Porque você acaba criando uma conexão quando você está na porta da delegacia, quando você está num velório falando com a família ali enlutada, quando você está ali no dia a dia dos perrengues, policial te esculachando, família de preso, aquela coisa toda, né? Então, chega uma época ou chega uma hora que aquilo te empapuça. E eu tava um pouco assim. E a ideia do Tagarelando foi, bom, vamos fazer uma coisa que nos permita sair um pouco daquilo que é a nossa obrigação diária. Porque ali no podcast vai sentar quem a gente quer que sente, né? Ou pelo menos o convite vai para aquelas pessoas que a gente quer realmente saber mais e tudo e assim vai. Então começou de uma forma muito despretensiosa. O objetivo era ser uma válvula de escape, mas eu não sabia que na verdade eu estava caçando para a cabeça, né? Porque se torna outro emprego, né? Se torna outro trabalho. E então, você. para cumprir essa agenda, para estar um episódio. Exato. E tem também a parte da edição, a parte dos cortes, tudo isso dá trabalho. No nosso caso, é uma grandiosa equipe de dois, né? Que tem suas funções, que tem seus trabalhos, suas agendas diferentes, né? A Paloma e eu, a gente quase não se encontra durante a semana, porque nós trabalhamos em horários muito diferentes.
Mas assim, é uma loucura gostosa, a gente gosta, a gente curte fazer isso. É desafiador também. Para a Paloma é desafiador, porque é a primeira vez que ela faz vídeo, muitas vezes ela demonstra, para mim, né? Ah, eu não sei, amor, se é o que eu. Se eu nasci para isso, é a primeira vez, às vezes eu acho que eu erro nisso, que eu peco nisso, mas é uma construção diária, porque eu, mesmo tendo experiência de televisão, quando eu sento ali no podcast, cara, parece que eu nunca fiz na minha vida, porque é uma linguagem diferente, é uma postura diferente. Eu não quero ser muito repórter da televisão lá, mas eu também não posso ser demais, assim, sabe assim, você não pode exagerar, você não pode ser para mais, você não pode ser para menos, você tem que encontrar o tom. E isso é difícil, porque é uma E, comunicação e diferente. exatamente você me descreveu, porque ontem teve a estreia do meu podcast. É um podcast que envolve política, atualidades. Eu quero levar informação, notícia, mas eu quero desconstruir um pouco essa questão da televisão para as pessoas não chegarem e achar que é uma entrevista muito séria, sisuda. Eu quero um bate-papo, assim como se a gente Isso. na nossa casa, puxa uma cadeira, senta. E isso a gente tenta desconstruir, ficar mais à vontade, fazer uma linguagem que a internet é, permite, né, a gente ser mais próximo. E é um barato, é muito bom. E a fazer ao vivo na internet, você fica ali olhando os números, os comentários que chegam, é muito É, instantâneo, é. é muito bacana. Fiquei realmente assim, encantado, impressionado e desafiado. É muito desafiador. Eu digo que é muito desafiador. Eu faço gravado, eu adoro ao vivo, mas eu faço gravado por uma questão de agenda mesmo, né? Como eu apresento com a minha namorada, a gente não bate a agenda, os horários, então a nossa opção, a única alternativa é tentar ali é, achar um horário para gravar os episódios para a gente pôr no ar, né? E a gente tem gravado aos sábados, ou seja, os nossos fins de semana de folga também tem um quê de trabalho, né? Então é desafiador, inclusive, nisso, porque às vezes a gente está aqui em casa assistindo um filme, alguma coisa, tomando um vinho, daqui a pouco a gente está falando de podcast, ou seja, quando você vê, você só fala de trabalho, né? Os dois jornalistas que trabalham juntos, você só fala de trabalho. Mas pode parabenizar ela que ela tá de parabéns, viu? Eu assisti, eu nem tive a impressão de que era o primeiro trabalho em vídeo, não. Ela faz muito bem, ela te ajuda ali, auxilia. Eu vi que você levou o Raul Gil, Foi. eu já assisti uns 5 episódios do Ah, teu que podcast. bom. E, Lucas, tu falou em dificuldade do repórter, né? E eu passo, olha, uma pauta que eu não gosto é estar em velório, porque é muito Ah, eu chato. também não. Eu acho muito chato você, com as pessoas com aquele sentimento de dor e não sei o quê. Eu assim, gosto, entre aspas, quando é uma pessoa muito famosa ou alguém que tem uma repercussão muito grande, que você tem tipo uma justificativa para estar ali. Mas, por exemplo, se for uma pessoa anônima que sofreu uma tragédia ou coisa assim, você ficar no meio da família é difícil, porque até você Muito. explicar, por exemplo, um feminicídio, você explicar que a gente está ali pela questão social, para cobrar justiça, não sei o que, não sei o que, as pessoas elas demoram a entender, aí te Total. hostilizam, é bem difícil. E quando tu comentou isso aí, tem aqui o Mano Costa, que era meu cinegrafista no meu antigo emprego, na TV Mirante, afiliada à Globo aqui no Maranhão. Ele era meu parceirão. A gente já passou muita coisa junto. Aí ele comentou, até fixei aqui para eu ver. Ele botou: Olavo, não aguentava muito esculacho, porque a gente passava por muita situação. Na rua, por exemplo, em velório, as pessoas esculachavam. Tinha gente que Muito. botava a gente mesmo, sabe? E às vezes a gente tinha umas pessoas que recebiam com mais consideração, aí diziam que não queriam falar, mas outras situações, por exemplo, delegacia, a gente correr atrás de delegado, correr atrás de gente para falar, a gente pegar tudo aquilo e traduzir para levar para a pessoa de casa poder entender mastigadinho lá no jornal, no final do dia. Tem um dia eu sei lá que hora que passa, mas é difícil. E aí o Mano Costa, que também falou aqui, ele relembrou isso, é muito difícil. Muitas pessoas não entendem o nosso corre, a nossa dificuldade de estar nesses locais mais complicados, que a gente passa por tanta coisa, né? E fazer tudo isso, né, Olavo, muitas vezes com o tempo super apertado. Aliás, muitas vezes não, sempre, Sempre. né? Sempre.
Seu jornal começa meio-dia, você não pode entregar a matéria meio-dia, você tem que entregar a matéria no máximo 10, 10 e pouco, né? Estourando. E é isso, o jornalismo muitas vezes, ele é cruel com a gente nesse aspecto, porque nem sempre você tem tempo suficiente para se dedicar a uma apuração. Porque quando o seu jornal é ao vivo, quando você está fazendo uma reportagem para o dia, até esse contato num velório, por exemplo, se torna ainda mais complicado. Se você tivesse muito tempo para fazer uma matéria, você chegava, você conversava, você conquistava primeiro a pessoa e depois você se apresentaria aí como um repórter, perguntaria se queria, se a pessoa quer ou não dar uma entrevista, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo. Eu estive agora recentemente em Cascavel, teve essa tragédia terrível, essa tragédia horrorosa aí que matou 62 pessoas nessa queda de avião. Eu Sim. fui para Cascavel, fiquei uma semana em Cascavel, porque uma parte considerável das vítimas era de Cascavel, era do Paraná. Uma semana, Olavo, que eu fui em velório todos os dias. E por mais que fosse um assunto midiático, por mais que fosse um assunto de grande repercussão, eram pessoas, algumas delas desconhecidas, anônimas, e se tornaram conhecidas por causa da tragédia. Então, você chegar num velório, e eu tenho uma postura assim, eu chego, converso com a pessoa, eu não gosto de entrar com o microfone, ou quando eu entro com o microfone é sempre com o microfone baixo, Sim. me apresento, dou um abraço, e a primeira coisa que eu falo para uma pessoa, Olavo, e os cinegas que trabalham comigo, todos desde sempre, são testemunhas. Toda vez que eu chego no velório e eu converso com alguma família, converso com alguma pessoa, algum parente, a primeira coisa que eu falo é: meu nome é Lucas, eu sou repórter, no caso aqui do SBT, meus sentimentos, eu quero dizer para o senhor que eu não queria estar aqui, mas faz parte do meu trabalho estar aqui. Se o senhor não quiser falar comigo, eu me retiro, mas eu quero que o senhor saiba que eu não gostaria de estar aqui. E eu já tento desarmar a pessoa, Olavo, não é só para não levar esculacho, mas é para que ela compreenda que de fato não era minha vontade de estar lá. Eu sou repórter, eu preciso estar. Mas eu sou um cara que respeito, Olavo, o sentimento da pessoa. Se ela me mandar embora, eu vou Também. embora. Se ela não quiser me dar entrevista, não vai me dar entrevista. Eu sou muito honesto comigo, com a pessoa e com os meus editores. Teve uma vez que eu fui fazer uma reportagem, cara, era um acidente. 3 jovens em cima de uma moto saíram de uma balada, você imagina como eles estavam. 3 caras numa moto, então você já imagina. Daí já começa todo o rolo da história. Saíram de uma festa, bateram de frente com um ônibus, morreram as 3 pessoas. O acidente tinha acontecido, sei lá, acho que 5 da manhã, ou 4 da manhã, não sei. Eu fui chegar lá, já era 10, 11 horas, ou seja, já fazia muitas horas que já tinha acontecido o acidente, e quando eu cheguei, os corpos estavam todos estirados no chão ainda. Estava na Record. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, familiares, amigos, sentados no chão, na calça, no asfalto, ao redor dos corpos, chorando, desesperados, porque o acidente foi terrível, a demora para retirar dos corpos, aumentando a dor daquela família que está vendo seu ente querido daquele jeito, e independentemente de estar certo ou errado, a gente está diante de uma morte, Claro. vai explicar isso para uma família que está ali sofrendo. Sabe quando você chega ali, cara, eu senti um negócio ruim, que eu sou um cara meio de energia, assim, eu sinto os negócios, assim. Eu olhei aquele povo chorando, e era muita gente chorando, e eu falei pro cinegrafista, eu falei, olha, não vamos chegar perto, vamos ficar de longe, não quero corpo estirado, não quero detalhes que não acrescentam em nada. Peguei o telefone e liguei pro editor, falei, olha, é o seguinte, cara, tem 3 corpos estirados aqui, tem familiar sentado ao redor dos corpos no asfalto, uma cena horrorosa, eu não vou nem tentar uma entrevista. Falei para ele, eu falei, avisa, eu não vou nem tentar, porque não tem condição. Eu Claro. falei assim, seria muito urubu da minha parte tentar a entrevista. Eu falei assim, então nós teremos um VT de 1 minuto e meio, tá? Off, passagem, acabou. Não vou fazer isso. E não fiz, cara. E assim, mas se o outro colega conseguiu, bom, como ele conseguiu? Eu não faço tudo pela entrevista, porque a gente é cobrado às vezes, mas a emissora tal tem. Tá, mas existem várias situações. A emissora tal pode ter chegado primeiro e conseguiu no momento que a pessoa estava menos fragilizada, e eu cheguei depois, a pessoa já não quer mais falar, ou o colega pode ter conseguido de uma forma que não é do meu perfil fazer. Eu não chego socando o microfone na boca de gente em velório, você nunca vai me ver fazendo isso.
Então, a gente adota algumas posturas para o nosso trabalho, mas para mim o que mais importa é que daqui a pouquinho, quando eu for dormir, eu consiga colocar a cabeça no travesseiro sem aquela ideia de que eu passei do limite, de que, sabe assim, cara, se em algum momento da minha carreira eu cometi algum exagero, foi involuntariamente. Nunca foi, porque eu quero, porque eu preciso, eu tenho que estar na frente. Não, nunca. Luquinha, tu tá falando isso aí, eu percebo assim, as redações elas são iguais, só muda de lugar. Aqui no Maranhão é a mesma coisa aí de São Paulo e é o que muda também a canota do microfone, porque todas as redações a gente é exigido muito e a gente na rua sabe exatamente até onde a gente pode ir. Por respeito às pessoas, por limitação como ser humano, por respeito, sabe? Por consideração. E isso é o nosso lado humano. Quando a gente perde isso, eu acho que já é um sinal vermelho aí que a gente está perdendo a essência, que não é legal, né? A gente só pode ir até o momento que a gente acha que... Será que eu gostaria de, de que alguém chegasse e me colocasse de repente na televisão, no momento desse? Enfim, a gente sabe que tem Perfeito. informação que é necessária, né? Mas a gente tem que se colocar também no lugar da outra pessoa. Como é que tá o Tá Na Hora, hein? Tá indo bem, tá na hora, é um projeto novo, né? Um projeto da nova programação do SBT para 2024. É claro que é um programa, é um projeto que vai sofrendo ajustes no decorrer dos dias. Muita coisa é avaliada, muita coisa é analisada, muita coisa é testada, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. É um programa que consegue misturar o jornalismo com um pouco de entretenimento, com um pouco de prestação de serviços. É um formato diferente daquilo que está no horário. Uhum, Não tem como você estar naquele horário sem pautas policiais, uhum. é impossível. Né? Você está num horário que é isso que majoritariamente tem nas televisões, mas a ideia de ir na contramão às vezes também dá certo, de você fazer um contraponto muitas vezes e oferecer um conteúdo que não é necessariamente polícia. Sim. Pode ter um pouco de economia, pode ter um pouco de prestação de serviços, pode ter um pouco de descontração, uma coisa mais bem-humorada. É isso, né? Grandes reportagens, né? O Tá Na Hora, graças a Deus, tem também se destacado porque vira e mexe consegue trazer aí furos de reportagem, entrevistas com pessoas assim importantes. Às vezes não é nem um assunto factual, mas é uma história de grande repercussão que nunca ninguém falou. E aí a gente consegue, e aí a gente traz de novo o assunto. Então, tem sido isso, né? O Tá Na Hora. A audiência, olá, você sabe muito bem, é uma coisa que não tem uma fórmula mágica. Eu digo sempre que não existe fórmula mágica para audiência. Se existisse uma fórmula mágica que justificasse a audiência, todo mundo estaria em primeiro lugar, porque todo mundo iria colocar em prática essa fórmula. Então, é mais uma fórmula de que não existe. Muitas vezes você tem um programa muito bom, recheado de informações quentes, novas e tal, a audiência não corresponde. E tem dia que você está com o programa mais tranquilo e a audiência vai lá em cima. Então, de fato, não tem uma explicação. Não dá para dizer, olha, é aqui que tem. Cada dia é um dia. Mas é isso, cara. Graças a Deus tem ido tudo muito bem. Acho que uma das grandes coisas que eu destaco nessa minha vinda para o SBT é que eu estou tendo a oportunidade de transitar por outras áreas também da comunicação. Né? Então, você às vezes, por exemplo, hoje entrevistei o governador, esses dias entrevistei a Ana Maria Braga, esses dias fui fazer os bastidores do Domingo Legal, aí levei tortado, então aquela coisa assim. É legal. Então aquela coisa assim, sabe assim, Olavo? Eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido um comunicador, um jornalista capaz de entrevistar o governador e capaz de trazer uma linguagem um pouco mais divertida, a ponto de eu levar uma tortada sem que isso vire é, exagero, sem que isso seja uma coisa. Como é que eu vou Tem explicar? Sabe que assim, tirar quando você. a idade, né? Perfeito, exato, exatamente isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho desse equilíbrio, é uma coisa que eu tento ter. Eu não gosto de passar do limite, mas ao mesmo tempo eu não quero ser aquele cara engessado que só sabe fazer uma coisa. Então é esse processo de descoberta. E às vezes você vai acertar, às vezes você não vai acertar, às vezes você podia ter ido melhor aqui e você acaba não indo tão bem. Mas é uma coisa diária, é uma coisa que você vai testando todos os dias. Mas o fato de poder transitar por outras
vertentes da comunicação, que não sejam apenas porta de delegacia, velório, essas coisas, para mim já é ótimo. Porque chega uma hora que você precisa dar uma oxigenada realmente, assim. Não dá para você ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. E eu gosto muito de me testar. Então, tanto o podcast, quanto o jornalismo, quanto o entretenimento, quando eu tenho a chance de fazer, é sempre me testando. E a turma aí, basicamente, é a mesma daquela época de quando eu visitei o SBT. Eu acho que a última vez que eu fui, não sei se foi 2015, mais ou menos, e eu acompanho no Instagram, acho que a turma, sei lá, se 70% são as mesmas pessoas daquela época. Tem a Débora Lagueira, que era a que fazia muito contato comigo, por ela cuidar da praça, o pessoal todo que eu fico acompanhando aí. E é uma equipe muito bacana, né? Uma equipe muito empenhada. A gente que está do outro lado torce para que o programa tenha vida longa, né? Porque o Sim. povo fala aí que tem essa mania, uma coisa, depois não dá continuidade. O que a gente espera é que tenha vida longa. Ó, na avenida aqui, ó, barulho. Vocês deu para Tem ouvir alguém aí? acelerando aí. A gente mora aqui bem em frente à avenida. Mas assim, a gente espera que o programa tenha vida longa, né? Que vocês possam continuar com esse trabalho. A equipe do SBT aí, como eu já falei, é muito, muito afinada, muitos profissionais maravilhosos mesmo. Não deixa a desejar para qualquer outra para qualquer outra emissora, e a gente fica aqui na torcida. Aqui no Maranhão também tem uma equipe, tem um programa agora, o Tá Na Hora Maranhão, que é no mesmo formato, também muita gente boa fazendo jornalismo, né? Muita gente seguindo a linha da rede, do SBT, e fazendo também um programa bacana, diferente aqui. Eu acho que a gente tem que torcer para que programas como Tá Na Hora deem certo em todos os lugares. A gente tem que torcer para que os programas se mantenham no ar na televisão, porque nós precisamos do trabalho, colegas nossos precisam do trabalho, e eu acho que é uma opção aí para o telespectador. Ele vai escolher. O telespectador vai escolher se vai assistir o Cidade Alerta, se vai assistir o Tá Na Hora, se vai assistir o Brasil Urgente, se não vai assistir nada, se vai colocar aqui no Flow Podcast, se vai ser no Tagarelã, se vai ser o Tete a Tete. É o povo que vai escolher. Mas precisa ter, né, esse monte de opção. E aí deixa para as pessoas escolher. Porque, olha, quanto podcast que tem, cara? Quanto podcast tem? Se você for pensar, poxa, tem tanto sobre podcast, eu não vou criar o meu. Mas pode ser que alguém queira assistir o meu. Não é verdade? E Verdade. é isso, trazendo para a televisão, poxa, as pessoas elas têm o controle, literalmente, né? O controle da situação e o controle remoto das mãos e elas decidem. Eu vejo no Twitter, muitas vezes, Twitter às vezes é terra de ninguém, né? O X. Existem muitos haters para tudo. Ah, é porque esse programa é tal não serve, porque fulano de tal não presta, porque... E eu acho engraçado que essas pessoas ali que se escondem atrás de um arroba, 1, 2, 3, 4, né? O cara não tem nem nome no perfil. E às vezes se acha entendido em televisão, às vezes se acha. Mas ele tá ali para jogar hate, para desanimar, porque ele sabe que alguém vai ver, alguém vai ler. Eu já vi muita gente torcendo, tá na hora, não vai durar 3 meses, eu quero minhas novelas mexicanas de volta. A pessoa que tá dizendo isso, eu entendo o sentimento dela. Ela gostava das novelas mexicanas a tarde inteira. Mas ela não entendeu que o programa vem com um serviço social, né? Uma prestação de serviço, com a função de noticiar, e mais do que isso, por trás daquilo ali tem muitos profissionais que estão dependendo daquilo, que estão todos os dias suando a camisa para poder entregar o melhor, né? Então eu acho que é isso. Acho que a gente tem que torcer para que tudo dê certo, para a gente ter possibilidades no mercado, né? É bom quando o mercado dá essa aquecida, quando o mercado ele se movimenta, né? O SBT foi a única emissora que mais movimentou o mercado em 2024 com a estreia de diversos programas. Isso é muito bom para o mercado, é bom para todo mundo. Verdade. E, meu amigo, eu estou vendo aqui algumas pessoas, estou rolando aqui, algumas pessoas perguntam, muita gente perguntou muita coisa. O Derek Diego falou mais cedo sobre apoiando essa questão toda da luta do repórter e tal. O William Rodrigues perguntou que se eu gostava, acho que se eu queria voltar para a TV, ó, volta quando para a TV, Olavo? Pois é, assim, eu não tenho ainda planos, enfim, eu estou com a internet, sair, para quem não sabe, sair da TV, uma decisão minha para fazer outras coisas, e é isso, já expliquei até
no podcast aí. A Priscila perguntando qual a maior dificuldade ou perrengue que vocês já passaram como repórter. A gente meio que já falou, né, Uhum. meu amigo? E Eu acho que essa questão, para mim, o maior perrengue é esse. é, é roça. Aqui a gente fala roça. É roça aí para um velório, é bem triste. E aí, dando boa noite, muita gente falando e tal. Pronto. Tem muito comentário aqui. Acho que não vai dar para a gente ler todos. Também para não ficar muito tarde, para não passar muito do horário. A gente já vai finalizando. Deixa eu te perguntar, lá o horário como é que é? Você trabalha só um expediente? Como é que é por lá? O programa começa às 5h30 da tarde, eu entro 1 hora, 1h30, né? Porque antes disso sempre tem alguma reportagem para gravar, alguma externa. Então estou fazendo esse período da tarde aí. Está sendo uma readaptação também, né? Na Record eu estava fazendo no horário da manhã. Então, aí eu tenho podcast também, outros compromissos, então meio que a agenda, né? Fica cheia e às vezes você não dá conta de tudo. Mas é isso, eu trabalho à tarde lá, entro 1h30 mais ou menos. Bacana. Meu amigo, adorei conversar contigo. Quero te fazer um convite, porque assim, eu sou muito apaixonado por televisão. E quando eu olho um colega que também tem ali aquele mesmo sentimento meu, sabe, aquela coisa que pulsa mesmo, aquele amor, aquela paixão, não só pelo jornalismo, mas pela comunicação como um todo, e gente como você, que me espelha quando eu pensei, quando eu decidi fazer o podcast. Eu já sabia que tu fazia, fui lá, olhei muitos episódios, olhei teu Instagram, eu vi a tua movimentação, o brilho nos olhos, essa coisa toda, e que me inspira. E aí eu penso, poxa, eu vou trazer amigos, colegas aqui também no Instagram, para que a gente possa falar das nossas iniciativas, para que outras pessoas também se inspirem, né? Não só para serem jornalistas, comunicadores, mas para tudo na vida. A gente fazer com Sim, amor, com dedicação. E aí a mensagem é essa: trazer gente igual a você, que é para cima, que tem a positividade, que tem a iniciativa, sabe? Que tem a versatilidade da televisão, da internet. E motivar as pessoas. Assim, é um prazer muito grande falar contigo, trocar essas experiências, falar sobre televisão e ter assim, a oportunidade da gente estar comunicando aqui para os nossos seguidores, compartilhando essas informações. Foi um prazer falar contigo. meu irmão, obrigado, eu agradeço, o prazer foi todo meu. Agradeço aí a lembrança, né? O convite, a possibilidade. Eu adoro falar, adoro conversar, adoro trocar ideias. Quando o assunto é comunicação, se deixar, eu falo também muito, porque eu gosto disso. É o que eu te falei mais cedo, né? Sobre propósito, né? Eu entendo isso como um propósito. Eu nasci para fazer isso, seja na televisão, seja na internet, eu quero trabalhar com isso sempre. Então eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. Parabenizo você pela estreia do seu podcast. Espero que seja um projeto próspero, audacioso. Tenho convicção de que competência não vai faltar. Tenho convicção de que dedicação também não vai faltar. A gente começa pequeno em absolutamente tudo, cara. Em mais de um ano e alguns meses de tagarelando, nós já estamos com mais de 50 mil inscritos no YouTube, cara. É uma coisa impressionante, porque nós acertamos os convidados? Acho que sim, mas principalmente porque as pessoas também, acho que apostaram, as pessoas deram essa audiência, as pessoas deram essa oportunidade. Então, as coisas elas começam pequenas, mas elas vão se ajeitando, elas vão se ajustando, e como você mesmo disse, as coisas vão fluindo para aquelas pessoas que fazem com amor, para aquelas pessoas que fazem com dedicação, aquelas pessoas que acreditam no que faz. Eu acho que o principal é acreditar no que você faz e que faz sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas. Então, parabéns para você. Eu quero aproveitar e agradecer também a galera, que eu vi bastante gente me mencionando, me marcando aqui nos comentários. Estou lendo a Elaine agora. Em tua passagem por Bauru, era ímpar, humildade única. Então, agradeço, tá vendo? Gente que me acompanha desde Bauru, e eu tenho até hoje essas pessoas comigo. Eu tenho uma gratidão imensa por essas pessoas de Araçatuba, de Bauru, do interior de São Paulo, que sempre me acompanharam, aqui de São Paulo agora também. Então, de coração, muito obrigado. Tem uma pessoa que, Olavo, tem uma pessoa que me acompanha em absolutamente tudo que eu faço, seja live, seja podcast, seja televisão, que é a minha mãe, a dona Isilda, que está aí batendo palminha. Então, vou registrar aqui que ela está acompanhando a live. Ô, Minha fã número 1. Meu o irmão, obrigado de coração. Desejo muito sucesso para ti. orgulho de ti falou aqui, ó, mencionou, deixa eu voltar.
Lucas, grande fera! Ah, o professor Edilson, cara, ele me deu aula no ensino médio. O professor Edilson me deu aula no ensino médio. Olha quantos anos faz. Maravilha. Muita gente, boa noite, olha, deu boa noite para mim. Boa noite, Dona Isilda, beijão. Olha Parabéns. lá. Ai, cara, ela Ó, é muito legal. ó, Hã? minha mãe também, ó. Tua mãe também, Kleber e Márcia, minha mãe, Aí, ó. deles dois. É isso, cara. As nossas mamães são corujas. Fã, tá assim, é no número um mesmo, assim, aqui em casa. Ela, minha esposa e meu pai, todo mundo fica assim na torcida. Ontem, no podcast, eles ficaram até o final, sabia? O podcast durou 1 hora e 40 minutos, mais ou menos. Eles não arredaram o pé, Isso é muito porque bom. gostam, sabe? Eles ficam também vibrando com essa nova fase, assim, de É. internet. E você sabe que é engraçado, Olavo? Ó, tem 12 anos que eu trabalho com isso e a minha mãe até hoje faz questão de assistir quando eu apareço na TV. Então ela às vezes me pergunta assim, ai, que hora que você vai entrar? Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Mas ela faz questão de ver. Tem 12 anos que isso acontece. Eu acho que ela já está acostumada, mas para ela é um negócio. Então, eu acho isso muito bonito, porque eu costumo dizer, né? Fã número um é a mãe. É, minha mãe, eu tenho certeza que eu vou apresentar um jornal de madrugada, é capaz dela acordar para assistir. É aquela pessoa que me espera no portão de casa toda vez que eu chego em Araçatuba, sabe? Então é muito legal ver isso. Então, se seus pais, sua esposa estiveram com você, é muito bonito. Eu fiz rádio comunitária, Olavo, em Araçatuba, e rádio comunitária tem toda aquela limitação que você sabe, né? Não é uma rádio comercial, equipamento às vezes funciona, às vezes não funciona, você não sabe quem está te ouvindo, quem não está. Eu fazia aos domingos um programa que fazia de graça. Eu gostava, fazia apenas porque eu gostava. E eu tinha apenas uma única certeza, que a minha mãe estava ouvindo. Não sabia se tinha mais gente ouvindo, mas eu sabia que a minha mãe estava ouvindo. Então é muito legal. E aí, eu estou falando isso tudo porque quando você percebe quem são as pessoas que estão contigo nos projetos pequenos, quando eles se tornam grandes, você vê que realmente valeu a pena. Porque teve alguém que acreditou naquele negócio pequenininho quando se torna grande, porque é muito fácil de apoiar quando você está estourado, né? Quando você está ali, pô, arrebentando. Quem é que te apoiou quando aquilo tudo era só um sonho? É isso que a gente tem que prestar atenção. Ó, o professor Edilson falou aí, ó, mamãe do Lucas e a famosa Bis. Pergunte a ele, Olavo, que história é essa, meu irmão? Rapaz, nem eu sei, viu? Eu não lembro. Eu não sei o que ele quis dizer, mas se ele tá falando, tá falado. Não lembro, professor, desculpa. Meu amigo, já são 11 da noite. Obrigado pela disponibilidade. Saí correndo do serviço para chegar aqui a tempo. Estou numa correria, muita coisa surgindo. E aí a gente marcou, deu certo, graças a Deus. E a tua disponibilidade está aqui conversando comigo, conversando com os nossos seguidores. Muito, muito, muito obrigado. Muito sucesso, tanto no SBT, lá no Tá Na Hora, como também no teu podcast Tagarelando. Sempre que eu puder, eu vou recomendar, vou lá curtindo, comentando, apoiando essa iniciativa, porque eu sei que é assim que a gente, ajudando, apoiando, que a gente também recebe o apoio, né? E É desejo isso. o melhor para ti. E manda um beijo para todo mundo lá na redação do SBT, a Débora, todo mundo, a galera toda lá, que eu mandei um beijo para todo mundo, viu? Vem nos visitar aqui, será sempre muito Vou bem-vindo. sim, vou sim. Um abraço, meu irmão. Obrigado pelo convite e conte comigo sempre que precisar. Obrigadão. Fica com Deus. Beijo na tua mãe também. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Valeu.